Eu falei do The Way, o The Way vai falar sobre graça, justiça, herança e glória nessa sequência. Nós tivemos uma primeira sessão que falamos sobre graça. Eu vou fazer uma revisão de novo. E depois a gente começou a falar sobre justiça na última sessão e não deu tempo de terminar. Por isso nós vamos terminar justiça. Por isso está escrito aqui, justiça que reestabelece a identidade, parte 2. Mas para quem não veio, eu vou fazer uma rápida recapitulação. A gente está fazendo resumos daquilo que a gente vai dizer no The Way, porque são conteúdos extremamente importantes, porque é isso que embasa o que a gente faz e como a gente faz e por que a gente faz. Tá? Então a primeira sessão que a gente falou sobre graça, a gente decidiu e aprendeu que graça ela não é uma doutrina. Graça ela é um fato. Graça ela não é misericórdia. A misericórdia faz parte da graça. Mas graça é muito mais do que um ato de favor, um ato de misericórdia, como ajudar uma pessoa com um pouco de dinheiro, um agasalho quando tiver frio, ou uma cesta básica. Isso é um favor. Isso é um ato de misericórdia. Graça é o favor. Graça é o ato de misericórdia de Deus para conosco, nos tirando da condição de pecador e condenados para uma condição de salvos e filhos e reestabelecidos. Isso é graça. Graça, ela me permite reinar em vida sobre circunstâncias, pessoas e coisas. Reinar sobre pessoas não significa que você vai mandar nas pessoas, muito pelo contrário. Reinar sobre pessoas significa servir pessoas. Jesus era rei e veio aqui para servir e serviu todo mundo que andou com ele. Então reinar sobre pessoas é servir, reinar sobre coisas é reinar sim, sobre as propriedades materiais, ter para você e ter para os outros. Isso é propósito de Deus, que você reine sobre isso. A Bíblia diz que jamais um justo mendigará o pão, ou seja, Deus garante que nenhum de nós um dia precisará chegar a esse estado, porque Ele vai suprir, tem interesse em fazer isso. Reinar sobre as circunstâncias é algo maior ainda, e eu gosto demais desse reinado, porque é reinar sobre todas as situações que acontecem na nossa vida, boas ou ruins. Todos nós estamos sujeitos a viver momentos bons, assim como viver momentos ruins. Isso não tem nada a ver com o que eu faço. O fato de você vir à igreja, de você ser um bom ser humano, uma pessoa com integridade, caráter e tudo aquilo que é bom, não exclui você de pegar uma enfermidade, ou de perder alguém que você ama, ou de perder um emprego e sofrer uma situação difícil. Mas o fato de você ser isso e acreditar em tudo isso garante que você vai sair dessas circunstâncias. Garante que o Deus que te ama e te colocou nessa posição vai também te tirar. Você tem uma esperança que aqueles que não conhecem a Cristo não têm, porque eles não sabem se vão sair ou não, e a incerteza leva eles à depressão, à angústia, à mágoa, ao rancor, ao ódio e a uma escravidão sem fim. Mas você que tem a Cristo e conhece a verdade sabe que as circunstâncias ruins vai passar. Mas é também governar sobre circunstâncias boas, é também reinar quando você está com poder, com reconhecimento, e é muito fácil chegar no poder, mas muito difícil se manter no poder. Só a sabedoria de Deus nos permite manter naquele lugar. Porque muita gente, quando chega lá em cima, já viram essa história, quando ficou rico, esqueceu de todo mundo. Quando foi promovido, esqueceu daqueles que andavam com ele no outro lugar da empresa. Então o sucesso também é um risco, que só Cristo e o Espírito Santo em nós nos dá a graça de poder viver e lidar com isso. Na graça, você nunca é o que você faz. O que você faz não te define mais na graça. Porque na graça o que te define é o que Cristo fez por você. A lei passou o tempo inteiro, nós vamos falar sobre isso também. O homem tentou desde Adão restabelecer a aliança com Deus, restabelecer a identidade com Deus, mas nada funcionou. Mataram animais, fizeram sacrifícios, subiram montes, desceram montes, mas nada resolveu. Agora Cristo resolve o problema para nós. Então, agora o que me define é o que Jesus fez por mim. E quando Ele morreu por mim, Ele me fez filho. E agora eu sou filho. E isso não muda mais. Então o que me define na graça é o que Jesus fez e não o que eu fiz ou deixei de fazer, não o que eu faça ou deixe de fazer. Para viver a graça, mais do que entender, é preciso acreditar. Não adianta eu passar semanas explicando sobre graça para vocês. Vocês vão entender racionalmente. Mas se vocês não acreditarem naquilo que a Bíblia diz a respeito da graça, infelizmente vocês não vão conseguir viver. Graça é uma questão de fé, não é uma questão de razão. Você precisa conhecer a verdade, para que o Espírito Santo te conheça dessa verdade. Mas se você não acreditar nessa verdade, a sua vida não vai mudar a partir da graça. Você pode entender, mas mais do que entender, você precisa acreditar. Na graça não existe mais um pensamento de escravidão. Muitos com quem nós temos conversado, eu já vivi isso um tempo na religião.
A religião quer que você seja um escravo. A religião quer que você pense da maneira como alguém te ensinou a pensar. A religião quer que você se comporte como a religião se comporta. A religião quer que você vá nos lugares onde a religião quer que você vá. A religião obriga você a se relacionar com dinheiro, trocando com Deus. Dê para Deus que Deus te devolverá. A religião ensina um pensamento escravo. Um pensamento de alguém que, pelo amor de Deus, Deus me aceite, porque se o Senhor não me aceitar, eu vou morrer. Na verdade, Jesus já aceitou na cruz. Não tem, é uma oração sem sentido. Deus já te aceitou. Deus já deu antes de você se tornar um pecador, uma pessoa que cometeu falhas, Ele já deu na sua frente. Ele já morreu, Ele já matou o seu filho por você. Então, não há mais um pensamento de escravidão na relação com Deus, há um pensamento de filho. Algum de vocês aqui, sendo filhos, precisou pedir pelo amor: pai, por favor, me leva para a escola agora, pai, olha, eu me comporto, me leva para a escola, pai, por favor, põe comida na mesa, por favor, deixa eu sentar na mesa para almoçar com o senhor, pai, eu preciso sentar na mesa para almoçar, posso sentar, pai, para almoçar? Algum de vocês, sendo filho, precisou fazer isso para os seus pais? Não, você sabe que o seu pai está lá. Você sabe que a mesa vai estar posta na hora do almoço, e é só você sentar e comer. Você sabe que na hora de te levar para a escola, o seu pai está lá. Ele vai pegar você, vai te dizer: filho, chegou a hora de ir para a escola, vamos, está na hora de eu te levar. Pelo contrário, seu pai até te puxa para ir para a escola. Até te, vem almoçar, moleque, para de brincar, está na hora de almoçar. O seu pai cuida, a iniciativa do pai em cuidar do filho. Não do filho em pedir pelo amor de Deus para ser aceito pelo pai. Acabou o pensamento de escravidão na graça, agora é um pensamento de filho. A relação com Deus é uma relação de amor, não mais de escravidão. Eu vou avançar, senão a gente não acaba. É que a graça é demais. A graça é demais. O primeiro ponto que nós falamos na última sessão, eu vou ler rapidamente com vocês para poder embasar o resto, porque senão não faz sentido. Dá para colocar Romanos 5, aí a partir do verso 12? Legal. Eu vou ler aqui, junto com vocês. Eu não peguei no celular agora. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual perfigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, prestem atenção agora, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se o pecado reinou um tempo, muito por causa de Adão, muito mais reinará a graça por causa de Jesus Cristo sobre muitos mais. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Próximo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, que é o tema de hoje, tá? Nós estamos falando sobre justiça, reinarão em vida. Isso é outra coisa incrível. Muitas pessoas colocam a expectativa de um reinado nosso depois da morte. Eu reinarei depois da morte, é verdade, mas isso aqui está muito claro. A proposta de Deus por meio da graça é permitir que você reine em vida, reine sobre circunstâncias, reine sobre coisas e reine sobre pessoas. É isso que a graça proporciona. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Por um só ato de justiça. Que ato? A morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz. Olha o poder disso. Por um ato só de justiça, veio a graça sobre todos
os homens, para a justificação que dá vida. A graça veio para todos os homens, não só para os que vão na igreja de domingo a domingo, não só para aqueles que não falam palavrão. A graça veio para todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse evangelho que a gente acredita. O evangelho para todo mundo, onde todo mundo é igual, onde todo mundo tem condição de ser amado, de ser filho, de ser aceito, de descobrir sua identidade, de reinar sobre coisas, pessoas e circunstâncias, porque é dom, é graça, é benefício de Deus para nós. Não sou eu que estou falando, gente. Está aí, ó, bem grande na tela do cinema para gente. Justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que a ofensa, para que avultasse a ofensa. A lei apareceu para que o pecado fosse desmascarado, fosse claro, fosse fácil de ver. A lei põe uma régua muito alta, impossível de ser alcançada, para que o pecado se destaque e apareça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A justiça muda a nossa identidade. Tudo começa com Adão. Deus pede que Adão coloque nome em tudo. E se você for ler, eu não vou me atentar nos detalhes, você vai ver que Adão não pôs nome em Eva. Quando você não tem nome, você não tem identidade. Lembra na Bíblia? Esse é o Juliano, filho do Roberto, neto do Antônio. Nanana. Isso traz identidade, te situa numa família, numa hierarquia, numa herança. Quando você não tem nome, você não sabe quem você é. Quando você não tem identidade, isso é muito importante você entender. Você não sabe se você pode, se você não pode, de onde você veio, para onde você vai. Qualquer coisa é interessante. Qualquer um que te diga, ei, você é isso daqui, você acredita, porque você não tem identidade, você não sabe quem você é, você não sabe de onde você veio. Então qualquer coisa é interessante. Qualquer oferta é assediante. Qualquer coisa tira a minha atenção. Por isso, Eva não tinha identidade. Quando a serpente veio, foi fácil enganar Eva. E ela, junto com Adão, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso inaugura a época da morte. De Adão até Moisés. É a era da morte, onde não tinha misericórdia. Falhava, morria. O exemplo de Caim. Exemplo de Noé. Enfim, depois de Moisés para frente, vem a época da lei. Deus dá a lei a Moisés. E de Moisés até Jesus é reinada a lei, onde o homem mata tudo e não consegue viver nada. E depois de Jesus, então, inicia-se a época da graça. Bom, eu queria ler Romanos 8, 4, 5 e 10. Na época da lei, antes de ler isso daqui, é importante frisar uma coisa. Quando, na época da graça, o que eu faço não me condena mais. Jesus agora não está mais preocupado com as nossas atitudes, Ele está preocupado com a gente. Com o nosso coração, com a nossa maneira de se relacionar com Ele. Jesus não está mais preocupado com o ato de adultério. Não se escandalize. Ele está preocupado com quem adulterou. Querem um exemplo bíblico? A mulher que ia ser apedrejada, o que ele disse para ela? Quando as pessoas, quem não tiver pecado, taque a primeira pedra. Todo mundo larga e sai fora. Ele vira para a mulher e diz o quê? Onde estão aqueles que te condenam? Ela olha e não vê ninguém. Ele diz para ela, eu também não te condeno. Vá, mas não peca mais. Restabelece a sua identidade em mim. Eu sou filho. Você é filha. Esquece o que você fez. Eu não estou condenando o que você fez. Eu estou olhando para você agora como filha. Vá e não peca mais. Você não precisa mais disso. Você não precisa pecar. Você é minha filha. Eu te amo. Eu restabeleci a minha relação com você. Isso é importante. E isso é libertador, gente. Porque Jesus não me condena. Eu não preciso mais pecar. É diferente. Porque Jesus me condena, eu não peco. É uma relação de medo. É uma relação de pressão. É uma relação de opressão.
O pecado, ele é fruto dessa relação de pressão e de opressão. Eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais servir como um escravo para as pessoas, eu não aguento mais o meu estresse, eu não aguento mais não saber quem eu sou, eu não aguento mais ter que obedecer uma pessoa injusta, um líder injusto, eu não aguento mais o compromisso com meta, com resultado, eu não sou ninguém, ninguém olha para mim, eu odeio isso. O pecado é fruto dessa pressão. Eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo agradar as pessoas, eu não consigo ser um bom filho, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom líder, eu não consigo ser um bom pregador, eu não consigo não pensar coisas ruins. Essa pressão te leva para o pecado, porque você tem medo de ser condenado. E isso é insuportável para o homem. E por causa desse estresse, as pessoas bebem, e por causa desse estresse as pessoas se afastam da mensagem, e por causa dessa pressão as pessoas nunca mais voltam a se reunir como igreja no meio de pessoas que pensam a mesma coisa e desejam o mesmo Deus. Por causa desse estresse as pessoas se enfiam na pornografia, por conta desse estresse as pessoas trocam suas esposas, seus maridos, por conta dessa pressão as pessoas bebem, por conta dessas pressões as pessoas param tudo que estavam fazendo, que gostavam tanto e deixam de fazer, por causa da pressão sobre resultados. Por causa da pressão sobre uma entrega, sobre um modelo de perfeição, que tem que ser exatamente igual é dito aqui na frente. E se você não for assim, você está fora. Essa pressão leva para o pecado. Mas na graça e na justiça divina por nós, a proposta de Deus é aquela fala da prostituta. Ele não está mais preocupado com o adultério, ele está preocupado com o adúltero. Aonde estão os que te condenavam? Eu também não te condeno, mulher. Agora, vá e peca, e não peca mais. Vá e não peca mais. Porque eu te condeno, eu não te condeno, desculpa. Porque Jesus não te condena. Você não precisa mais pecar. Muda a perspectiva. Ele já morreu na cruz, ele já pagou o preço. Esquece esse peso, essa condenação, essa angústia, essa opressão. Esse esforço humano em tentar ser alguém que Deus já te tornou santo. Romanos 8, 4, 5 e 10. Vocês vão entender. Talvez tem gente aqui que não está acreditando no que eu vou falar, mas vocês vão ver na Bíblia. Isso é incrível, gente. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Grave esta palavra. Nós não andamos mais segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. É o que diz o versículo 4. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Isso tem a ver com a identidade. A justiça que restabelece a identidade. A sua identidade restaurada não está naquilo que a tua carne proporciona ou produz ou te faz pensar que você é. A sua identidade agora está no Espírito. O que relaciona você com Deus não é a sua carne nem a sua alma. O que te conecta com Deus, quando você fala com Deus, é o teu espírito que está restaurado. É o teu espírito que está restabelecido, é o teu espírito que tem comunhão com Deus. Não é a sua carne, aquilo que você toca, não é a sua emoção. Não é a sua psique, que é do grego de alma. É o seu pneuma, do espírito, do grego pneuma, do Espírito, aquele Espírito que Deus soprou sobre Adão, que foi desconectado por conta do pecado original, mas foi reconectado com Cristo. É essa pneuma que te identifica, essa pneuma, esse Espírito que fala com Deus, que te restabelece a identidade. Isso te define, não a sua carne, não o que você faz, mas o que Cristo fez, o que Cristo te tornou, no Espírito. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça, que Jesus cumpriu na cruz. Isso me define, vida no Espírito, por causa da justiça. O meu corpo não me define, o que eu sinto, o que eu desejo não me define. O que eu faço ou deixo de fazer não me definem. Na minha relação com Deus, não. Porque o que me define é o que Deus fez por mim e no que Ele transformou meu espírito. É isso.
Não existe estou na carne ou estou no Espírito. Isso acontecia debaixo da lei. Não existe nem debaixo da lei, nem debaixo da graça. O que existe é uma vida no Espírito. Existe uma relação com Deus no Espírito depois de Cristo. Simples assim. Isso é o que importa, isso é o que me reconecta. Lembram? Os esforços humanos, desde Adão até Jesus, tentando restabelecer a conexão, não funcionou. Matar animais não funcionou. Construir uma arca não funcionou. Construir uma torre não funcionou. A única coisa que funcionou para restabelecer a relação do homem com Deus foi a cruz. Foi a segunda árvore. Aquela que Jesus estava pendurado, e aqueles que comem dessa árvore restabelecem a posição original de Deus. O sonho de Deus para o homem é restabelecido. O propósito de Deus é levar o homem para onde ele nunca deveria ter saído. É levar o homem de volta de um lugar onde Deus nunca quis que ele saísse. É nós vivermos tudo aquilo que Deus sempre quis que nós vivêssemos. Esse é o propósito original de Deus. E é isso que a cruz, é isso que a justiça faz com a gente. Romanos 8, 1 e 2. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembra o que eu disse? Porque Jesus não te condena. Você não precisa mais pecar. Eu não peco, saio por aí pecando por conta da mensagem da graça. Muito pelo contrário. É a mensagem da graça que me motiva a não pecar mais. Porque não tem mais condenação sobre mim. E como é que eu vou trair um Deus que me ama tanto, mesmo eu tendo feito tanta besteira na minha vida ao longo dela? Por que eu vou trair um Deus que, antes de eu fazer besteira, Ele já morreu por mim, Ele tinha um propósito de me dar sentido de vida, identidade, alegria, paz, justiça. Por que eu vou trair um cara tão bom desse? Aquilo que eu tenho vontade de fazer não me define, o que me define é o que Cristo tornou o meu espírito. Eu não tenho mais problema com o pecado. As minhas vontades e os meus desejos estão sob o controle do meu espírito, e não o meu espírito sob o controle dos meus desejos. O espírito já foi regenerado em Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei, do pecado e da morte. A lei do Espírito te proporciona a vida que você sonha, a vida que você acha que é impossível para você, é possível no Espírito, e a partir do Espírito há um desdobramento para todas as outras áreas da sua vida. A justiça de Deus, isso é muito importante, não está baseada nos seus atos, está baseada na sua natureza. Vou repetir, a justiça de Deus, ela não acontece sobre aquilo que a gente faz. Lembrem, aquilo que a gente faz são leis, são obras. A Bíblia diz que a salvação vem pela fé, não por obras, não por aquilo que você faz, de bom ou de ruim, para que não haja glória sobre ninguém. A salvação é pela fé, e não há outro caminho de ser salvo a não ser pela fé. Então, a justiça de Deus, ela é realizada não por aquilo que você produz, ela é realizada por aquilo que você tem como natureza. É a sua natureza que é restaurada. E é nisso que ele está prestando atenção. Eu estava conversando com um casal. Deus não vai julgar as nossas atitudes. Ele vai julgar as nossas intenções. Por que você vem aqui e canta? Para ser famoso? Para aparecer nas redes sociais da igreja, no cinema? Intenção completamente errada. Deus vai julgar isso, a intenção do coração, não a atitude. O ato, a motivação de vir é legal, mas Ele vai avaliar por quê, qual é a intenção de vir aqui. Aparecer e ser famoso, ou fazer com que através da sua adoração, do seu coração, da sua perfeição, do seu empenho em dar o melhor para as pessoas que vieram, e elas olharem para você e olharem para o seu rosto e falar: cara, olha que menino bonito tocando teclado, olha que brilho nos olhos, como é que esse cara tem isso? Eu quero ter isso.
Essa intenção faz a diferença. Isso tem a ver com natureza. Porque a minha natureza restaurada no Espírito me faz fazer as coisas para Deus com o melhor que eu posso. Me faz fazer as coisas sem peso, sem medo, sem angústia, sem pressão. Me fazem fazer porque isso faz parte da minha natureza. Ajudar pessoas, servir pessoas, ser atencioso com pessoas, faz parte da minha natureza. Não é uma coisa que eu estou fazendo para merecer algo que eu já recebi. O medo impera na justiça do homem, por conta da condenação. É por conta do medo de ser condenado que a gente vive com medo de Deus. Mas esse pecado é castigado na natureza perfeita de Cristo. Esse pecado que a gente teme tanto, que as pessoas estão escravizadas, fugindo dele, tentando fazer merecer a graça, tentando ser melhor que o outro, tentando ser mais perfeito que o outro. Esse pecado foi castigado na natureza perfeita de Cristo. Ele foi homem como você e eu, e o fato dele ter andado perfeito sobre a terra foi justiça. Um justo morreu por muitos injustos, assim como um justo pecou e todos se tornaram pecadores. A natureza perfeita de Cristo foi o sacrifício perfeito para Deus. Houve justiça. A morte que era para mim, para você, o castigo que era para nós, foi sobre Ele, sobre a natureza perfeita dele. E a natureza perfeita dele castigada reestabeleceu a nossa natureza perfeita nele. Ei, o Espírito Santo de Deus é Deus. Todo mundo concorda com isso? No Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus, certo? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de você. Uma natureza divina habita dentro de você. E você não é nada menos do que isso. Eu vou dar um exemplo para você sobre isso. Pessoal, eu acho que meu pai tinha um sonho para mim, quando eu nasci. Quando eu fui me desenvolvendo. Ele olhava para mim e falava, eu acho, né? Cara, eu quero que meu filho seja um bom advogado. Porque advogado é uma boa profissão. Eu acho que ele imaginava eu crescendo e falava, cara, meu filho vai ser o Sérgio Moro do futuro. Eu acredito nisso, eu quero que ele seja isso. Só que aí eu fui crescendo e eu falei, pai, eu quero ser piloto de avião. Meu pai gastou uma grana comigo nisso. E eu me tornei piloto de avião. Mesmo talvez contra a vontade dele, não sei. Só que eu me formei piloto de avião, comercial, voo por instrumento, multimotor, tudo. Só que aí o dólar virou R$2 e a VASP, a Varig, a Transbrasil, todo mundo quebrou, não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Aí meu pai, fala, não sei, faz uma faculdadezinha de direito, quem sabe, é bom. Foi o que ele sonhou para mim. E eu, tá bom, vou fazer. E comecei a fazer. Fiz 6 meses, com muito contragosto. Até porque de bom coração eu não queria decepcionar o meu pai. Ele me pagou, e é muito caro para se tornar piloto, muito caro. As horas de voo são caríssimas. E eu me tornei, ele gastou uma grana comigo. O mínimo que eu podia fazer para retribuí-lo era me tornar advogado, como ele sempre quis. Só que eu não aguentei, era muito chato. Muito chato. E chorando um dia, com medo de decepcionar o meu pai, imaginando que ele ia me condenar, ele ia me castigar, ia falar, Juliano, eu gastei milhares de reais para você se tornar um piloto, e agora você vai abandonar a faculdade, você vai me condenar. E eu chorando, minha mãe participou de uma conversa comigo, como é que eu vou falar pro meu pai, eu não quero falar de direito, meu Deus. E quando eu cheguei para ele e falei isso, ele falou, tudo bem, filho, tudo bem, eu não estou preocupado com o que você faz, estou preocupado em ser seu pai. Mais importante para mim é que você esteja bem, que você não se esqueça que eu sou seu pai. Mais importante para mim é que eu sonhei que você seja um homem incrível, um homem que faça diferença na vida das pessoas, um homem que se relacione comigo. O que você faz ou deixa de fazer jamais vai atrapalhar a minha relação com você de pai e filho. Então tudo bem, filho, para a faculdade de direito, mais importante para mim é você do que o que você faz. Eu quero estar com você, independente de onde você vá, independente de quem você se torne. E eu quero, como pai, te amar e ser amado por você. O que você faz, filho, não muda a sua natureza de ser meu filho. E a Bíblia diz que todos aqueles que creram em Jesus Cristo
Deus deu o poder. Deus deu exousia, poder de ser feito filho. Mudou a natureza. Sua natureza agora é divina. Você é filho de Deus. Nada menos do que isso. Por um ato de justiça. Deus quer se relacionar com você muito mais do que qualquer outra coisa. A manifestação da justiça na terra é olhar para Deus, para as pessoas, como Deus olha para elas. É tratar as pessoas como Deus trata elas. Isso é justiça. Isso é a justiça que eu e você, que Deus espera de nós. Que nós tratemos as pessoas como Deus nos trata. Que nós olhemos para as pessoas como Deus nos olha. Que nós tratemos as pessoas com essa misericórdia, com esse amor, com esse respeito, com essa igualdade, com essa liberdade, sem opressão, sem manipulação, sem controle, como a religião tem feito. Lembre-se, a justiça ela veio pela natureza, não pelos atos. Gravem isso. A justiça veio pela natureza perfeita de Cristo, castigada na cruz, e pelo poder, a exousia de Deus me fazendo filho dele e acreditando nele. E é importante que fique claro que ele quis mudar a sua natureza, não os seus atos. Porque quando meu pai não me rejeitou, porque eu desisti da faculdade de Direito, meu vínculo com ele se tornou muito mais forte. Quando Deus não rejeitou vocês por aquilo que vocês fizeram, e vocês entenderam que ele transformou a natureza de vocês numa natureza perfeita, não por aquilo que vocês fazem ou fizeram, mas porque ele ama. E isso não vai mudar. A sua relação com Deus se torna muito mais forte. E isso muda a sua identidade. Sua identidade é trocada. Não é mais um pecador, você é um filho. Você não é mais um escravo, você é um rei. Você não é mais um miserável que não consegue falar com Deus, você é um sacerdote que traz a presença de Deus para a terra onde estiver, por meio da fé. Concluindo, Hebreus 5, de 1 a 10, vamos ler bastante também. Isso é importante, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que eram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Guardem esse nome, Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós temos dois modelos de sacerdócio. O sacerdócio de Arão, que representa a questão do esforço humano. Ele era o sacerdote constituído por Moisés, recebeu a lei, e lá no templo ele sacrificava pelo pecado das pessoas 1 ano. Ele entrava no Santo dos Santos, fazia oferta pelos pecados de todo o povo, e todo o povo era perdoado. Mas o povo tinha que levar animais, fazer uma série de coisas, seguir uma série de regras, e fazer uma série de coisas, e eles não conseguiam, e morriam, e eram condenados, e voltava o sacerdote, e morria o sacerdote, e levantava outro sacerdote. Adão representa esse sacerdócio. Isso era importante, porque
o sacerdócio, através das falhas das pessoas, eles existiam para isso. As pessoas iam lá e confessavam seus pecados. Então o sacerdócio, segundo Arão, mostra de fato aquilo do que o ser humano é capaz. O sacerdote sabia: eu sei do que vocês são capazes, porque eu passo a minha vida inteira, o meu dia inteiro, o meu ano inteiro ouvindo confissões, ouvindo pecados, ouvindo conflitos. Eu sei do que vocês são capazes. O sacerdote de Arão mostra isso, do que a humanidade é capaz de fazer. E eles queimavam ofertas na perspectiva da terra para o céu. Esse sacerdócio que vivia na lei, e infelizmente muitas religiões ainda estão assim, estão oferecendo sacrifícios da terra na perspectiva de alcançar o céu. Essa é a perspectiva terrena do sacerdócio. Mas há uma outra geração de sacerdotes, a geração de Melquisedeque, um sacerdote muito pouco falado na Bíblia. A primeira vez que ele é mencionado é numa relação com Abraão. Ele se encontra com Abraão. Abraão acabou de vencer uma guerra, e esse cara aparece do nada, um rei de Salém, que significa rei da paz, encontra com Abraão, que até agora estava sendo orientado por um Deus que não havia sido pregado até então, exceto se revelado diretamente para Adão. E aparece esse sacerdote do nada, sem pai, sem mãe, sem filho, sem história. Só se sabe que ele era rei de Salém e era sacerdote. A figura do rei e do sacerdote aparece no Antigo Testamento, na figura de Melquisedeque. E esse cara recebe o dízimo daquilo que Abraão fez. E olha que interessante, o nome Melquisedeque, sabe o que significa? Rei de justiça. E é dessa ordem que Jesus é levantado como sacerdote, como está escrito aqui em cima. Vamos ler de novo? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem do rei da paz, segundo a ordem do rei da justiça, justiça sobre o homem, justiça sobre a nossa natureza. E esses sacerdotes, eles não olham mais para as pessoas na perspectiva terrena. Eles olham para as pessoas na perspectiva dessa justiça, através daquilo que Deus tem para as pessoas, não através daquilo que os homens têm para as pessoas. Nós, como reis e sacerdotes, como descendentes da ordem de Cristo, que é descendente da ordem de Melquisedeque, temos que olhar para as pessoas na perspectiva do céu, não na perspectiva daquilo que eu, como homem humano, limitado e frágil, tenho para dar para alguém, mas na perspectiva daquilo que Deus tem que dar para alguém, pode dar para alguém. Esses sacerdotes fazem coisas do céu para a terra. Essa é a perspectiva de Deus para mim e para você, como rei, sacerdote, como filho. Essa é a nossa perspectiva. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus é a oferta do céu para a terra. Jesus é a oferta do céu para a terra. Você tem que olhar para as pessoas na perspectiva de Deus para a terra. Lembra o que eu falei sobre o palavrão? Sobre olhar para as pessoas com o olho daquilo que é bom, não com o olho daquilo que é ruim. As nossas ações não são mais para tocar o céu, porque Cristo já trouxe o céu para nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos um Deus dentro de nós. Agora os atos de justiça trazem o céu para a terra. Agora você não é nada menos do que um representante de Deus na terra. Você não é nada menos do que um filho de Deus, adotado por Deus, por um ato de justiça. A sua natureza não é mais terrena, a sua natureza não é mais pecadora, corrompida e condenada. A sua natureza agora é divina, é santa, perfeita, justificada por Deus, não por aquilo que você faz. Olhem para as pessoas sem cogitar o mal que há nelas. Olhem para as pessoas sobre a perspectiva do céu. Olhem para as pessoas como Deus olha para elas. Olhe para as pessoas na perspectiva do Pai, que ama o Filho e sonha coisas incríveis para ele. Olha na perspectiva do meu pai, que me queria advogado, mas ficou feliz quando eu decidi ser piloto de avião, fazer faculdade de publicidade e me tornar administrador. Nada a ver. Mas as circunstâncias da minha vida não definiram a qualidade da minha relação com meu pai.
As circunstâncias da sua vida não definem a sua qualidade de relação com Deus. Deus nunca deixou de te amar. Deus nunca deixou de sonhar o melhor para você. Deus nunca deixou de te aceitar. E o que Ele deseja de você não é um sacrifício monstruoso. Ele só quer que você traga o céu para a terra, através de atos de justiça. É isso que a justiça faz. Ela te coloca numa condição melhor do que a condição de Adão. Sabe por quê? Porque Adão não podia criar nada. Adão não podia criar nada. Ele dava nome às coisas. Ele governava e ele se relacionava com Deus. Você pode. Você pode governar sobre as circunstâncias, coisas e pessoas. Você é sacerdote, sacerdócio real. Você é filho. Mas você pode fechar os teus olhos, pedir a Deus que venha uma cura sobre alguém. Você pode trazer à existência coisa que não existe. Você está numa condição melhor do que a de Adão. Você está acima de Adão. Porque você pode orar e mudar uma circunstância. Você pode criar uma situação nova ao seu redor. Porque o poder de Deus vive dentro de você e você não é nada menos do que isso. Acredite nisso. Queria que você fechasse os seus olhos e ficasse de pé comigo para a gente fazer uma oração.